vocês talvez conheçam isso melhor que eu, mas no período final do papado de Karol Wojtyła, João Paulo II, que se definiu muito fortemente uma certa diretriz do catolicismo, comandado, né, por esse grupo ligado a Karol Wojtyła. Tinha Joseph Ratzinger, que viria a ser o Papa Bento XVI em seguida, como um cardeal importante nisso. Então, essa diretriz, ela trazia como uma chave retórica a ideia de cultura da morte e a ideia de cultura do descarte. As duas como registros para se contrapor às lutas pelo direito ao aborto, que são uma questão muito central nesses conflitos entre religiosos conservadores, setores conservadores, mas que são majoritários, sobretudo no catolicismo, amplamente majoritários, e feministas e outros grupos de direitos humanos. Por que eu estou trazendo isso? Porque numa primeira perspectiva não pensada, a ideia de uma cultura do descarte, que precisa ser criticada, está muito próxima da visão que eu tenho em relação ao que o neoliberalismo produz como sociedade, que precariza, que torna de fato, numa perspectiva racializada e de classe, as vidas, muitas, absolutamente descartáveis, né? Que rompe completamente com um pressuposto de uma certa abordagem clássica liberal de que o ser humano não pode ser meio, mas é o fim, né? A visão kantiana, liberal, que é importante para a gente pensar as instituições liberais, inclusive numa perspectiva crítica. Por que eu estou trazendo isso? Porque é só num primeiro olhar que pode parecer alguma coisa a qual eu, por exemplo, poderia aderir. Porque dentro dessa diretriz está contida uma noção hierárquica das famílias. Essa visão hierárquica das famílias, ela preserva uma série de violências e injustiças com base na ideia de que elas seriam a expressão de algum tipo de natureza, ou de fundamentos religiosos em alguns casos. Então esse é um ponto. Bom, se é a favor de garantias para a vida das pessoas contra uma cultura do descarte, que é de fato parte do neoliberalismo, mas preserva hierarquias, não serve para mim. Então eu penso muito nessas categorias que vão sendo mobilizadas. Ao mesmo tempo, se trata de uma visão que apresenta a si como protegendo as famílias, mas não permite construir alternativas que rompam com as hierarquias entre as famílias, que é a visão privatizante, que é muito presente nessa que eu vejo como uma forte convergência entre setores religiosos conservadores e aí no mundo evangélico isso é muito forte, de fato, essa concepção mais individualista é mais forte do que nas diretrizes, inclusive do catolicismo conservador, mas eu já disse porque o catolicismo conservador não serve, mesmo quando ele fala na cultura do descarte e fala contra o individualismo, e agora estou dizendo outra coisa que do meu ponto de vista não serve, uma visão privatista. E aí eu queria tocar nisso para dizer que eu concordo também que a gente não pode suspender a ideia de família e apenas apresentá-la como um produto de um mundo burguês, capitalista, etc., se a gente quiser ter condições de dialogar com as pessoas e com o que é relevante para elas, no cotidiano delas. Mas todo o incentivo a formas de privatização do futuro e da solução para os problemas presentes é um problema para a construção de uma sociedade mais justa. Então, quando se aposta nas famílias, mesmo em todas as famílias, eu entendi o que você está dizendo, mas também muito... qual que é a minha questão, dúvida e questão desse ponto de vista? Eu entendo a estratégia de todas as famílias, eu entendo a estratégia de trazer o plural contra uma visão antipluralista que está colocada pelos conservadores hoje, por exemplo, pela bancada evangélica no Congresso Brasileiro, por exemplo, pelo aquilo que eu falei, não quero famílias democráticas, quero famílias de verdade, esses slogans que estão nos protestos em toda a América Latina, Mas me parece que há um problema aí que tem a ver com o que a Amanda colocava, que é uma certa aposta que nos amarra, e aí o que eu traria há uma visão privatista
que privatiza, inclusive, o imaginário político. Então, há muitos problemas, mas a resolução passaria por famílias funcionais, ainda que elas não sejam heteronormativas, e eu vejo esse como um desafio para a gente. Como, ao mesmo tempo, respeitar sensibilidades que estão diretamente relacionadas aos vínculos e às famílias, racializadas, sofrendo seletivamente a violência do Estado, e apontar para alternativas que fortaleçam a dimensão pública da vida e das soluções, né? E só agora vou ser bem rápida a questão da laicidade, então, para responder o que a Amanda colocou. Eu concordo bastante com o que Henrique já colocou sobre nós sermos capazes de enxergar a heterogeneidade no campo religioso, né? Ao mesmo tempo, entendo que a laicidade como valor normativo, como uma referência, ela é fundamental para a construção de um Estado democrático. Para democratizar o Estado, para democratizar as democracias, a laicidade é fundamental. Porque, numa perspectiva que se contrapõe à laicidade como uma norma de referência para a construção do Estado, se abre a possibilidade para regimes de maioria que justificam violência contra as minorias, para estigmatização daquelas vivências, daqueles corpos que são definidos como abjetos, sem que exista a possibilidade de garantia institucional, de noções fortes de igualdade. Sem a laicidade como referência normativa, eu sei que a sociedade não é laica. Eu sei que nunca existiu Estado laico, em lugar nenhum. Nós precisamos ter clareza disso. É uma referência normativa, são diferentes formas da relação entre religiões e política que se estabeleceram historicamente. Mas sem a laicidade como referência normativa, a noção de igualdade se esvai. Porque o valor está ligado à adesão a uma certa crença ou a uma certa institucionalidade religiosa. Tá? Obrigada.